mas para o ignorante. Porque senão, Deus não leva em conta o tempo da ignorância para o ignorante, mas Deus vai pedir conta de nós. Isso é outra mensagem. Então, na ignorância dele, ele clamou: sol, lua, para! E sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O sol e a lua parou. Eu não sei, não faz sentido. Não tem como explicar isso na ciência, gente. Não tem como. Não adianta dizer, não, porque não sei o que aconteceu. Alguma coisa tem que acontecer. A rotação da Terra parou, mas se a rotação da Terra para, desencadeia outros. Eu não sei o que aconteceu. O texto diz que nunca houve um dia igual, nem antes, e nunca houve depois. Deus fez algo extraordinário. Agora, a pergunta é, e nós usamos esses 4 pontos como nós, isso é importante, preste atenção, isso é uma verdade para entrar no teu ser. É um ensinamento importante que vai nos liberar. Primeiro, intimidade com Deus. Josué era íntimo com Deus. Ignorante era, mas íntimo com Deus também. Você lê no texto, gente, na época de Moisés, quando Moisés estava dentro do tabernáculo, ou embaixo da nuvem, ninguém podia subir, mas Josué estava lá. Josué estava perto. Josué tinha uma fome. Josué tinha uma intimidade com Deus. 2, aprovação de Deus. Josué não tinha dúvida nenhuma que ele estava no centro da vontade de Deus. Isso é importante. Não adianta a gente querer pedir milagre quando Deus não está nisso. Deus é um Deus de propósito. Josué sabia que era isso que Deus queria. 3, confiança total em Deus. Josué não disse, sol, lua, para. Será que vai parar mesmo? Confiança total. 4, ousadia. De declarar o propósito de Deus. Isso foi a mensagem da semana passada. A gente chega na mensagem de hoje e a gente nós nos deparamos com esse texto fabuloso. Eu acho que Pedro não tinha ideia da profundidade do que ele disse na casa de Cornélio. No meio do discurso, ele faz uma afirmação teológica profundíssima. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como resultado, ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Algo profundo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ponto número 1. Quem é que ungiu? Deus. Deus, o Deus do impossível, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que diz que não há nada impossível para Ele. Ele ungiu. Unção é capacitação. Ele capacitou. A quem? A Jesus de Nazaré. Quando Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum, e essa passagem também tem um aspecto teológico profundo, Lucas capítulo 4, Jesus entra na sinagoga, como era o seu costume, é dado a ele para ler as Escrituras, ele desenrola o rolo e ele vai exatamente na passagem Isaías capítulo 61, e ele lê, o Espírito de Deus está sobre mim, pois ele me ungiu. E você vê a participação dessa trindade maravilhosa, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Me ungiu para pregar, para abrir as portas, para liberar os oprimidos, para curar os enfermos. E aí Jesus termina, os olhos de todos estão fitos nele, como vocês estão olhando para mim,
E Jesus diz assim: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa escritura. Eu sou o cumprimento da escritura. Preste atenção. Jesus Cristo, meu Deus, meu Senhor, é o cumprimento das profecias. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo profetizado no Velho Testamento pelos profetas. Ele diz: hoje nos vossos ouvidos se cumpriu essa escritura. Jesus, nesse momento, recebe a autorização do Pai, a capacitação do Pai, dado pelo Espírito Santo, que é a fonte da sua unção, e ele recebe poder, autoridade. Pedro, em outra passagem, Atos 2, 22, diz: varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus fez por ele, no meio de vós. Ou seja, todo momento que Jesus fazia um milagre, era cumprimento de profecia, era Deus cumprindo o seu propósito em Jesus, para o bem da humanidade. Por isso que a segunda parte diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Entenda, por favor, porque isso é importantíssimo. Nós, principalmente nós pentecostais, amamos essa palavra unção. Da mesma forma que Jesus foi ungido, nós queremos ser ungidos. Da mesma forma que a unção chegou na sinagoga em Cafarnaum, nós queremos que a unção chegue na igreja esta manhã. E a pergunta é: para quê? Qual o propósito da unção? A nossa ideia de unção é limitada. Porque na nossa mente, unção é algo para nos abençoar. Ou que ungido. Como é que você sabe que é ungido? Ou eu senti alguma coisa. Ou que palavra ungida. Que igreja ungida, que pastor ungido, que louvor ungido. Amém por isso. Qual o propósito? Por que nós queremos unção? O texto diz: para fazer o bem. Deus unge-nos para sermos de bênção para outros. Nós temos que nos arrepender, gente, como igreja. Porque quanto mais unção a gente tem, mais a gente quer ficar aqui. Quanto mais unção a gente tem, mais a gente quer... A gente estava na sala do altar, éramos 12 em volta da mesa, sei lá, 10, 12. Começamos a falar de um milagre. O pastor Max falou: vamos ficar aqui. Ele queria dizer: vamos fazer uma cabana. Deixa o café rolar lá. Não é isso, pastor? Unção é isso. Quando a gente começa a sentir aquela presença gostosa, a gente... que coisa boa. Unção é para fazer o bem. Então, o que acontece? Jesus anda por toda parte fazendo o bem. Faltaria-me tempo de falar do bem que Jesus fez. Pensa, por exemplo, quando Jesus, naquele episódio maravilhoso em João capítulo 8, a pobre da mulher foi pega no adultério. Eu digo pobre não pelo adultério dela, mas pelo que ela representava. O homem que adulterou com ela foi livre. Mas ela foi trazida, o seu podre foi colocado para o público todo ouvir. Todo mundo aqui tem podre. Todo mundo tem alguma coisa que você não quer que ninguém saiba. É verdade ou não é, gente? Todos nós. A Bíblia diz: não há ninguém, alguns têm podre, mas todo mundo tem podre. Todo mundo tem. Uma mentira, alguma coisa errada. O pastor está justificando? Não, estou dizendo que a Bíblia diz: todos pecaram e precisam da glória de Deus. Pastor, eu pensei que isso era só lá